devolve a minha metade. Eu era só inteiro. Você me despertou, fez me sentir metade. Me completou, preencheu, me fez sentir felicidade. Para você eu era único, eterno. Te alegrava, te fazia sorrir. Minha presença te fortalecia. Você, que era só, agora tinha a mim. E juntos éramos dois em um. Daí você cresceu, ficou forte, perdeu o medo da solidão. No meu lugar colocou muitos. Sair comigo virou tormento, aflição. E eu, que era inteiro, virei metade. Metade riso, metade lágrima. Busquei em vão tua presença. Para você, eu não era mais eterno, pois outras novidades te faziam rir. E tuas asas fortes... Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Eu avisei a vocês que a gente não ia demorar, né? Já estamos de volta, a gente é muito rápido. É isso aí. Vem cá, Valdec. Eu fiquei sabendo de uma obra sua chamada Memorial do Inferno. Ou Memória do Inferno, né? Memórias do Inferno. Isso aí. E eu fiquei muito balançado com alguns trechos. Eu queria que você falasse como foi idealizar esse livro, essa obra. Olha, como eu falei no início, minha mãe foi que me incentivou indiretamente, né, na arte da palavra. Claro que ela, como mãe, analfabeta, ela tinha sempre, dizia muito pra gente que o que ela podia deixar, a gente não tinha nada em casa, nem em casa nós tínhamos, mas o que ela podia deixar era a educação. Então, sempre colocou a gente em escolas, desde 6 anos que eu estudo. A poesia chegou em mim na escola também, através daquelas pessoas que vendem livros nas escolas. E eu fui imitando a escrita, acabei fazendo um monte de textos, e minha mãe era a minha primeira cobaia, de sempre, né? Eu sempre ia ler, e ela sempre aplaudia, né? A mãe sempre acha que o filho faz a melhor coisa do mundo, né? Então, essa questão da escrita, eu sempre fui uma pessoa muito retraída, eu nunca era de ficar na rua com meus irmãos. Eu sempre aprontei, né? Mas eu não era uma pessoa de ficar na rua, não era uma pessoa de ficar brincando com os colegas. Nós não tínhamos amigos de infância, porque a gente mudava muito de uma casa para outra, porque a gente morava de aluguel. E isso fez com que eu ficava, por minha timidez, eu me vingava na escrita. Tudo que eu tinha que dizer, tudo que eu tinha que desabafar, tudo que eu tinha que sonhar, tudo que eu tinha que xingar, que reclamar da vida, eu ia para o papel, né? E isso foi ficando sempre poemas. Quando minha mãe faleceu, no ano 2000, aí acabou a família, porque minha mãe, eu fiquei órfão de pai aos 16 anos, com 7 irmãos pequenos e uma mãe paralítica e analfabeta. A gente conseguiu, aos trancos e barrancos, sobreviver. Conseguimos fazer a nossa primeira casa, enfim. Mas quando ela faleceu no ano 2000, nós já estávamos numa vida tranquila, e perdemos o esteio da casa, né? Perdemos a força, né? Acabou tudo, destruiu tudo, porque ela é que trazia alegria, ela é que trazia as memórias, porque nossa família não tinha avós, tios, não tinha essas referências. E aí eu resolvi escrever, inicialmente eu pensei em escrever as receitas de chás e de folhas que ela fazia, mas aí já não tinha como, porque ela já estava falecida. E eu fiquei pensando e fui tentando rememorar as coisas da nossa vida, inclusive para registrar isso, registrar essa história que era, para mim, era única, e é única, né? A história da sua família é sempre única. E para mim, muito mais ainda por conta do paralelo que eu tentei traçar entre Adão e Eva no paraíso, né? E minha mãe e meu pai se encontrando em Jequié. Fundaram uma família, né? Fundaram um mundo. Aí eu pensei em vários títulos, inicialmente era minha história de vida. Quando eu comecei a escrever, eu percebi que não era minha história de vida, era a história de vida da minha mãe, era a história de vida da minha família. E quando eu terminei de escrever, eu fui encontrando títulos e botei Memorial do Inferno, a saga da família Almeida no Jardim do Éden. E alguns irmãos meus só conseguiram ler o livro inteiro depois de 5 anos, porque quando se deparava com memórias
cada irmão, cada pessoa vê o mundo de um jeito. Eu, como era o mais velho, eu via, entre aspas, de cima para baixo, né? E como um substituto do pai e como um substituto da mãe ali. E cada um deles e delas via de uma forma. E tinha coisas que eu percebia e eles não, por conta da idade, por conta da maturidade. Já adultos, quando eles foram ler, teve irmãos que davam convulsões de choro, né? Porque é uma história que mexe com a intimidade, que mexe com as memórias, mexe com a afetividade, com as lembranças, né, da infância difícil que nós tivemos. Mas no livro eu não conto a nossa história de uma forma assim, me lamentando, né? Ai, meu Deus do céu, ai, por que isso, por que aquilo, não. A gente tinha uma relação muito, nós temos até hoje uma relação muito distante com o nosso próprio sofrimento, nossa própria dor. Nós não tivemos momentos, oportunidade de abraço, de beijo, de aniversário, de não sei o quê. Nossa urgência era, vai ter café da manhã, depois do café da manhã vai ter almoço, depois do almoço vai ter janta, e por aí vai. Todo dia era a mesma história. E eu conto isso no Memorial do Inferno, inclusive eu tenho algumas passagens que são muito dramáticas, mas eu conto de uma forma tão louca que as pessoas se acabam de rir. Por exemplo, tem um amigo meu que mora em São Paulo e que comprou esse livro na época do lançamento e ele disse que estava lendo no metrô de São Paulo. E para quem conhece o metrô, daqui também já é assim, as pessoas são muito caladas, né? Concentradas no seu celular, ou num livro, ou num jornal, estão cansadas, indo ou voltando para o trabalho ou para a escola, não estão ali fazendo festa, estão sempre concentradas. Ele disse que ele estava concentradíssimo lendo, e quando ele leu a passagem, por exemplo, numa casa, a primeira casa que nós conseguimos ter foi essa que a gente construiu com nossas próprias mãos. E não tinha banheiro, não tinha nada. A água era num rio a 2 quilômetros. E o nosso bairro, nossa casa era a única praticamente no loteamento. A gente passava a noite inteira usando o pinico. Imagine uma mãe, 8 filhos e mais um sobrinho. De manhã, ninguém tinha usado o pinico, né? Era minha mãe sempre que saía para jogar fora. Meu irmão, um dos meus irmãos, o Vitório, estava atrás de uma mureta que a gente conseguiu fazer um muro de 1 metro de altura, com adobo de barro, usando lá atrás, né? Usando atrás do muro. Minha mãe não viu, pegou o pinico cheio, transbordando, e jogou fora, ou seja, jogou em cima dele. Ele saiu virado no capeta, xingando todos os nomes que você possa imaginar. Todo sujo, mal cheiroso, e ter que andar durante uns 2 quilômetros para chegar no rio, um rio praticamente que era também um rio de esgoto, para tomar banho ali. Uma outra passagem, é assim, sempre minha mãe separava alguma coisa para eu comer, né? Eu era o mais velho, geralmente eu trabalhava até mais tarde, eu trabalhava e estudava, e quando eu chegava sempre tinha alguma coisa guardada para mim. E um belo dia desses, ela tinha ganhado um frango vivo, e ela matou esse frango e eu vi que tinha alguma coisa estranha, estava um cheiro horrível, e tinha alguma coisa podre no frango. Ela cozinhou esse frango, deu para todo mundo comer, porque ou comia ou morria de fome. Aí quando eu cheguei do trabalho, fui para a escola, cheguei em casa às 10h30 da noite, e tinha lá um prato, né, me esperando, uma comida pronta me esperando. Quando eu vi que era frango, eu falei, não, eu não quero comer. Ela, não, mas não é aquele frango que eu matei, não. Eu falei, sim, mas eu não quero. Esse dia foi uma das noites que eu passei, aí porque eu quis passar com fome, né? Tinha várias que eu passava porque não tinha outra oportunidade. Mas nessa tinha comida e eu preferi não comer. Então, esse livro traz umas histórias assim, bem trágicas, bem loucas, e que tem trazido uma reflexão, porque a vida tem problemas, mas assim, da forma como você olha para ele pode se tornar uma solução ou pode se tornar um incentivo para você ir adiante. Poxa, bem forte, né? Às vezes você sente que as histórias são memórias fortes, bem afetivas, mas a forma como ele
conta no livro e como ele conta assim pessoalmente, às vezes é cômica. A gente dá risada, o pessoal da produção que estava até dando risada, dando gargalhada, mas você sente que às vezes, é uma memória triste, entendeu? Que só ele sabe o que ele passou, só os irmãos dele sabem o que ele passou. Você tem um site, né? Com um nome inusitado, até Galinha Pulando. Eu queria também até saber o porquê o Galinha Pulando. Deve ter um motivo. Olha, site de internet é um negócio que você tem que ter o máximo de cuidado na hora de escrever, na hora de botar, de registrar, porque às vezes você está passando o nome daquele site para alguém, a pessoa não consegue anotar ou anota trocando uma letra, perdeu o contato. Então, na época, em 2005, tem muita coisa que aconteceu em 2005, inclusive um concurso de poesias que eu inventei, né, a partir de 2005. E eu estava fazendo a divulgação do blog de Jean Willis. E sempre que eu passava para as pessoas ficavam perguntando se era Jean com J, se era com G, se era com AN, se era um A com um tio, o Willis, se era com U, e era Jean, o Willis dele é WYLLYS. Até explicar isso para as pessoas, já tinha perdido um futuro contato, né? Então eu fiquei pensando em fazer um site para mim, para divulgar meus trabalhos, um blog na época, que virou site. Fiquei pensando em colocar nome Xuxa, Pelé e tal, mas assim, de repente eu poderia ser processado por estar usando o nome de terceiros. Se eu colocasse meu nome, ia ser um horror, porque Valdec com V, com W, com CK, QE, sem o C, enfim. Aí eu fiquei pensando, encontrei. A imagem Galinha Pulando é uma coisa que pega na sua mente. E aí tem também aquela piada, né, aquela gozação que as pessoas fazem, receba a galinha pulando. Então, com esse site, geralmente eu brinco, eu vou falar bem tranquilo, bem calmo, para você não perder. Pega a caneta, pega o lápis, anote no celular, aí eu vou falando bem devagarzinho, aí eu falo, galinhapulando.com, aí não precisa nem escrever, nem anotar nada. Bastante prático, né? Bastante prático mesmo, agora sim eu entendi. E o que você apresenta nesse site? O que você tem nele de especial, que você mostra para os seus telespectadores dele? Nesse site tem quase todos os meus livros. Eu coloco o PDF para acesso gratuito lá, para quem quiser baixar. Artigos que eu escrevo, crônicas, contos, uma infinidade de poemas e pensamentos. Também eu faço dali uma plataforma de divulgação de eventos culturais ligados à literatura, à poesia periférica. Né? E aí, por que a periférica? Porque é a que menos tem acesso à mídia, é a que menos tem acesso à divulgação. E é uma forma que eu tenho de retribuir, né? de contribuir com a cena, né? De incentivar poetas, escritores, escritoras, a terem uma oportunidade de divulgação no seu trabalho e dali, de repente, poder acontecer algum intercâmbio, algum convite, algum encontro. Então, basicamente, é literatura, poesia, eventos literários, encontros, bienais, festa literária, por aí vai. Interessante, bem interessante. Eu já disse a você que a gente vai ali e volta rápido. Pois é agora. Vamos ali e voltamos já já. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui.